Olá, boa noite, olá, sou a Cláudia, estou aqui ao vivo para mais uma live com Cláudia Fabiana. Faço live já há algum tempo e hoje vamos conversar sobre a temática idealização, mas vamos aguardar, né, os colegas aí da live para a gente poder refletir sobre essa temática. Vamos aguardar alguns minutinhos, alguns momentos aí, né? E venho aqui também, né, falar um pouco desse processo que eu iniciei as lives na época da pandemia, e a partir daí eu comecei a fazer alguns vídeos, e aí divulgando um pouco as reflexões no canal do YouTube. Não sei se você, né, já é inscrito ou já assistiu alguns vídeos. Chama canal Cláudia Fabiana de Jesus. Se você quiser dar uma olhadinha ou a quem se interessar, né, a gente acaba às vezes fazendo vídeos mais curtos. Ainda mais hoje em dia que as pessoas, né, têm essa tendência de querer vídeos mais curtos, mas tem vários temas também reflexivos a partir da minha prática clínica, a partir da escuta e da minha experiência profissional. Enfim, vamos aguardar as pessoas para a gente conversar sobre a temática idealização. E aí eu peço para você também, depois que eu faço as lives, também eu publico lá no canal no YouTube e fica registrado lá. A conexão está um pouco lenta, não sei se vocês estão com problema de áudio ou de imagem, por isso vou aguardar os colegas da live poder dar um retorno para a gente poder trazer as reflexões. As frequências com que eu faço as lives, hoje em dia é mais espaçado devido, né, ao trabalho, aos atendimentos e outras atividades profissionais, mas eu mantenho essa frequência, né, eu faço a divulgação antes, enfim, acho que tem essa questão, né, de manter uma frequência, né, mas eu estou aí nas redes sociais, né, o canal no YouTube Cláudia Fabiana de Jesus, faço algumas publicações e reflexões e posto, né, algumas reflexões sobre, acho que as vicissitudes aí da vida, né, das questões que hoje em dia também trazem sintomas, né, as psicopatologias da sociedade atual. A gente até pode pensar um pouco nisso, do que o ser humano está sofrendo hoje, né? 2024, pós-pandemia. É algo para a gente pensar e refletir e olhar para o modo de viver, o modo de pensar, né? Essa busca de se tornar uma pessoa cada vez melhor, de uma forma que muitas vezes a pessoa perde o limite, né? Os excessos do mais, do tem que ser, está trazendo bastante problemas para as pessoas, assim. Gostaria de perguntar, boa noite, Flávio, obrigado pela sua presença. Não sei se o áudio ou a imagem tá ok, tá ao vivo aí. Estamos aqui aguardando um pouquinho essa conexão, né? Já são 8 horas, vamos aguardar os colegas entrar. Geralmente eu faço a divulgação, né? Consegui fazer entre ontem e hoje, né? Mas o importante é estar aqui, com a presença de quem está aqui presente, para a gente poder pensar sobre as temáticas. Eu já até fiz uma live aqui com a questão, com essa questão da idealização. É algo bem comum, assim,
a gente vivenciar isso na prática, né, no cotidiano. É um tema que faz parte do cotidiano das pessoas, né? Idealizações. Obrigada, Silvânia, pela sua presença. Obrigado, Flávio, boa noite. A idealização, né? A idealização e suas vicissitudes. Será que tem um preço que a gente paga por colocar alguém nesse lugar de idealização? O que significa, né, idealizar alguém? Por que a gente faz isso? Por que a gente idealiza as pessoas? Como que a gente aprende a fazer isso? Você que está aí ao vivo, está pensando sobre isso? Se puder escrever, se comunicar sobre isso, fique à vontade. Né? Idealização. Às vezes a gente coloca até essa temática, né? Esse ideal, a idealização, a projeção, que também é o projeto no outro, esse ideal. Como isso é para você? O que você entende de idealização? A Silvana coloca que agradece, né? Eu que gosto da sua presença, obrigada. Estamos aqui para fazer essas provocações, né? O Flávio, a Silvânia, para a gente poder pensar. Porque a gente tem respostas, né? Assim, a gente busca, hoje em dia as informações estão aí. Mas perpassar pela nossa experiência, para aquilo que a gente questionar as nomeações, né? Questionar o que está escrito. E as lives, ela tem esse convite de cada tema em particular, que cada pessoa que está assistindo e está refletindo possa passar pela sua própria singularidade, né? A singularidade daquilo que você interpreta, daquilo que passa pela sua via, né? Pela sua experiência. Então, tem até esse discurso de seja o ideal, né? Vença o seu ideal, projete o seu ideal, né? Tem bastante indicações para você idealizar, né? Isso é bem comum assim, na sociedade atual, né? Projete o ideal e siga, projete uma perspectiva ideal, né? Isso está no cunho aí das linhas motivacionais. Mas a gente vai fazer uma outra leitura aqui da idealização e com a companhia de vocês, a gente poder ampliar essas reflexões. Porque eu posso pegar um tema e fazer um recorte diferente do outro, eu posso por uma linha teórica, eu posso fazer indagações muito específicas, enfim. Né? Então, sempre enfatizando que a live ela tem um recorte muito específico, 1 hora, por isso a gente traz mais perguntas do que respostas, tá? Obrigado pela presença do meu amigo Sérgio, seja bem-vindo, Regis, obrigada pela presença de vocês. Hoje a live, né, está iniciando aí às 20 horas, tá um pouquinho mais cedo. A idealização, né? Gostaria que vocês que estão aí pudessem pensar como que você vive isso ou já vivenciou na sua vida. As experiências de idealização, né? O ato de idealizar, enxergar no outro o que você deseja, né? E nem sempre as reais qualidades do outro, né? Projetar no outro o meu ideal, a minha perspectiva. Muitas vezes querer que esse outro que está no ideal responda às minhas expectativas, né, que foram criadas por mim, né, a partir da minha fantasia do outro ou da fantasia que eu gostaria que o outro pudesse fazer por mim ou corresponder às minhas expectativas ou às minhas fantasias. Querer que o outro muitas vezes realize a minha vontade, né? Os desejos já pré-estabelecidos. É importante pensar o que está por trás dessa idealização. Gostaria que você refletisse sobre isso. Você, por exemplo, já idealizou um professor? Você já idealizou um mito?
né? O que está por trás? A reflexão aqui, o que você está querendo com isso? Né? O que você quer com essa projeção do ideal do outro? Você já parou para pensar nisso? Porque é muito fácil, né? Você idealizar. Eu estava falando no comecinho da live como isso também é incentivado. O seu ideal, siga aquela pessoa como ideal, como modelo, né? E aí, o que está por trás disso? Quais são as consequências disso? Quais são, né? Pensar sobre essa lógica, né? Que a gente coloca o outro no ideal, ou também querer ser esse ideal para o outro, né? Enfim, vamos refletir sobre as idealizações. Boa noite, Regis. Boa noite, Souza, Luzinho, forte abraço. Estamos aqui pensando nas possibilidades de refletir sobre a idealização. Como eu disse no começo, tem vários recortes, várias possibilidades de olhar para isso. E aqui a gente vai lançar algumas possibilidades, né? Então você pode imaginar que o outro é aquele ser, né, no seu ideal perfeito que realiza suas vontades. Você idealiza aquela pessoa como um personagem, você enaltece, né? É o enaltecimento do outro, a exaltação desse outro. Muitas vezes tem pessoas que colocam o outro nesse ideal e acaba desvalorizando a si mesmo, né? Você coloca o outro nesse pedestal. Quem você coloca nesse pedestal, assim? Você já tirou alguém do pedestal? Se já, que bom. E às vezes a pessoa coloca o outro no pedestal, depois se decepciona, né? E de repente, qual é a sua responsabilidade? Quem que colocou o outro no pedestal? Mesmo que esse outro quisesse ser colocado. E algo para a gente pensar, você quer estar no lugar desse ideal? Né? Acho que isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes o outro coloca a gente nesse lugar de ideal, e aí o nosso ego, o nosso narcisismo adora, quer, e para manter esse lugar de ideal é um preço muito alto a se pagar. Também é uma reflexão importante. Você quer estar nesse lugar do ideal? Né? A Silvana coloca, podemos nos inspirar em alguém ou ainda assim estamos idealizando? Ô Sil, a gente pode se inspirar em alguém, mas não necessariamente a gente está idealizando, porque eu posso projetar, sabe quando tem pessoas que você admira, que você tem uma inspiração, mas você também reconhece que o outro tem defeitos, que o outro é bom nisso e não é. Eu acho que é o tamanho desse lugar, essa intensidade. Você pode sim ter alguém que te inspire, te admire, e não necessariamente você idealizar essa pessoa, tá? Então, muito legal, Silvana, essa pergunta, porque a gente pode diferenciar. Porque a gente tem pessoas que a gente admira, que você, né, tem algo ali que você não tem, você projeta no outro, mas você está consciente disso. Você não coloca essa pessoa no pedestal, né, e nega as dificuldades do outro, os defeitos do outro. A idealização, né, intensa, né, exagerada, é quando eu coloco essa pessoa nesse pedestal, eu projeto, né, toda a minha fantasia nessa pessoa e eu até desumanizo essa pessoa, porque todo mundo, né, tem as suas dificuldades. Quando eu inspiro em alguém, eu vejo também que a pessoa não é boa naquilo, ela tem algumas dificuldades, né? Eu não endeuso essa pessoa. Essa é a diferença, tá? Mas é uma reflexão importante, assim. Parece que isso tá tão longe da gente, idealizar alguém, né? Você perguntar, eu nunca fiz isso, não, né? Às vezes você nunca fez, você nunca projetou no outro, mas você quer estar no lugar do ideal do outro, né? Pelo ego e por vários motivos. Então vamos repensar sobre essa exaltação do outro na nossa vida. Salvador, obrigado pela sua presença. Boa noite, seja bem-vindo. Estamos aqui trazendo reflexões sobre a questão da idealização, né? Do quanto também eu posso colocar
o outro nesse ideal de perfeição, de enxergar as qualidades, né? Que responda a minha expectativa, que dê as respostas, que seja o salvador, né? Do mundo, de mim, enfim. Mas eu também posso colocar eu nesse lugar de ideal, tá? Quando você mesmo pode estar fazendo essa projeção, você coloca você nesse ideal que não é real, você se coloca num patamar, você se exalta, aí precisa pensar, né? Por que você está fazendo isso? Será que a pessoa talvez não tenha um complexo de inferioridade tão grande que ela tem que projetar essa pessoa no ideal? E para manter isso? Como é pesado você mesmo se colocar nessa posição de ideal, né, da performance o tempo todo. Eu tenho que garantir, eu tenho que ser mais, eu tenho que ser mais, eu tenho que provar. Então é uma pergunta importante. Se você está fazendo isso com você, diferente de você fazer o melhor, diferente de você querer superar, diferente de você querer evoluir como pessoa, né? O que a gente está trazendo aqui, a idealização, né, versus a capacidade de humanização. Somos humanos, então erramos. Estamos querendo evoluir, mas essa capacidade da humildade de reconhecer que eu tenho dificuldades, que eu preciso continuar aprendendo, né? Ela é o que é o contrário da idealização. Então, é importante pensar se você também projeta, tem o seu real, o seu ideal, né? Que você buscou, aprendeu a ser, e de repente você tem que ter uma mudança, né? Talvez você colocou na sua cabeça, eu tenho que ser assim, 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 assim. De repente lá pelas tantas você não quer mais aquilo. E aí é uma quebra também do seu próprio ideal de si. Que aí tem que ter coragem para reconhecer que você não quer mais essa projeção que você fez de você. Sabe, a imagem sua real versus a imagem ideal, que vem de tantas possibilidades. O ideal vem da família, né, das instituições religiosas, vem de quem criou você, vem da sociedade, vem da mídia, enfim. Que ideal, queria até fazer essa provocação, que ideal é agora, né, na sociedade contemporânea? Quais são os ideais hoje para um jovem, né? O ideal do idoso tem que ser assim. Quais são as projeções que a própria sociedade, né, a massa projeta como ideal, e as pessoas aqui estão tentando correr atrás disso sem necessariamente passar. Muitas vezes você não quer seguir o ideal que a sociedade prega. Então é um convite para você deixar de fora o que não é seu, o que não tem a ver com a sua singularidade, com a sua essência, tá? Senão você engole esse ideal que a própria sociedade coloca nos grupos, na mídia, na massa, nas redes sociais, tá? Então é importante pensar sobre as consequências dessa idealização, dos prejuízos, né? Do que preço eu pago por idealizar alguém ou estar nesse lugar de ideal do outro. O Regis, né, traz aqui a reflexão sobre a idealização. Conceitualmente é sempre uma projeção mental da expectativa própria sobre o outrem. Sim, né, também é isso, assim, o quanto a idealização ela vem de uma projeção mental, né, da minha fantasia sobre o outro. E aí tem várias vicissitudes. Por que eu faço isso, né? Vamos pensar um pouco quando a gente é uma criança, né? Quando a gente é criança, faz parte do nosso desenvolvimento né, emocional, faz parte de uma criança que está nesse ser em desenvolvimento. Ele vai fazer essa idealização no pai, na mãe, porque ele depende do outro. Então vem também, né, dessa dependência emocional. Eu dependo de um adulto que eu sou tão pequenininho que eu projeto nesse grande o outro, né, que vai me dar, né, que vai falar sobre a vida, que vai me ensinar. Então a projeção, né, e aí a idealização, na verdade a idealização faz parte
do nosso desenvolvimento como ser humano. Então, uma criança idealiza os pais, coloca, né, esses pais como um lugar de herói inquestionável. O outro sabe sobre mim o tempo todo, o outro me dá as respostas, o outro cuida de mim, o outro é o meu herói, tá? Normal, faz parte quando você é uma criança, né? E aí você vai crescendo, tanto é que tem a fase aí da adolescência que a gente questiona os nossos ideais. Você muda, você quebra alguns valores que foi ensinado pelos seus pais, você quebra algumas tradições de família, enfim, e isso é importantíssimo, né? Às vezes os pais têm dificuldade de lidar com isso, né? Eu gosto, né? As pessoas querem que os filhos adolescentes fiquem passivos, sejam bonzinhos, né? E não questionem. E não, faz parte, né? Senão fica adolescentes passivos. E aí adultos extremamente, né, regressivos, passivos. E o que isso gera no emocional de um ser humano? Então faz parte sim, né? A pré-adolescência, você questionar. Você descobre que o seu pai é bom em muitas coisas, mas ele também tem defeito. Você vê coisas que você ama na sua mãe, mas você tem coisas que você não admira. Percebe que eu vou tirando o outro do ideal? O ideal é quando eu coloco a minha salvação no outro, a minha resposta. É como se o ser humano, ele no seu desenvolvimento, ele se depara com as suas carências e com as suas faltas. E para tentar preencher essas faltas, essas carências, o próprio vazio existencial, a gente projeta em algo ou em alguém ou em alguma coisa. Sabe aquela frase assim, eu casando com aquela pessoa, vou ser feliz para sempre? Isso é uma idealização. Né? Eu tendo filho, eu vou ser uma pessoa realizada para sempre. Isso é uma idealização. Você pode ser realizada como mãe, mesmo assim, porque tem fases de ser mãe. Percebe quando você generaliza, quando você coloca uma pessoa, uma situação, uma profissão, é algo, não é só com pessoas, eu gostaria até de ampliar aqui. Que a idealização, lógico que a gente está aqui falando em projeções do outro, mas também pode ser mais amplo, pode ser numa profissão, pode ser numa causa. Eu fixo em algo para também recompensar os meus vazios, as minhas incompletudes, para aquilo que não completa, para aquilo que não fecha, tá? Isso é ser humano. E como lidar com isso sem necessariamente você fixar num ponto de idealização, tá? Obrigada, Ingrid, pela sua presença, tá? A Silvana coloca, acho que um dos ideais hoje é viver feliz, seria livrar as pessoas, né, das pessoas tóxicas, algo que me preocupa, porque somos seres, né, de conflitos e de projeções. Acho interessante, achava mais interessante quando fazíamos contraponto, né, em Complexo de Édipo. Sim, acho que tem muito isso, né, essa projeção de ser feliz o tempo todo, esse ideal de que tem que estar bem o tempo todo, tem que estar com controle, esse ideal de família funcional, que também, né, é uma paranoia, né, humana, que você projeta. Somos seres sim, de conflitos e como lidar com isso, né? Acho que o importante é encarar isso e não ficar negando a realidade, né, com aquele ideal que você projeta, né? Precisamos retomar o real, né? Obrigado, estou vendo aqui quem está presente. Obrigado, Marcos, meu tio, obrigado pela presença. Estamos aqui, né, trazendo o que pode ser idealização com uma pessoa, você ficar nesse lugar do ideal, que tem a ver com o ego, tem a ver com esse modelo que você quer que o outro siga. A idealização pode estar ligada mesmo a essa projeção que eu coloco tudo no outro, a minha expectativa, a minha fantasia. Tem várias possibilidades de pensar a idealização, né? A gente está fazendo só um recorte aqui. Isso tem a ver com o desenvolvimento infantil, em que eu coloco os meus pais, meus avós, quem me cria, as figuras de autoridade, nessas projeções são figuras ideais, e a gente vai saindo da infância, porque quando eu coloco o outro
nesse ideal, eu posso pensar que isso é um pensamento infantil da minha pessoa, né? Eu estou infantilizado, eu quero outro que me salve, é um pai, é um professor, é um governador, é um político, sabe? É uma figura religiosa que eu coloco naquela pessoa salvar todos e a mim mesmo. Então, precisa questionar sobre isso, porque quando a gente se torna adulto, a gente, né, assume essa responsabilidade de viver as suas escolhas e as consequências das suas escolhas. Isso é virar adulto, tá? Porque eu tenho muitos adultos infantis que colocam, você é um adulto que coloca os outros adultos nessas idealizações. Então você pode estar infantilizado, né? Você está ali pequenininho e o outro é o todo-poderoso. Então reflita sobre isso. Quem que você coloca nessa figura de todo-poderoso que cega você? Diferente, né, da Sil que colocou que você inspirar alguém, você admirar, mas você saber que menos, né? Acho que é uma relação de igual para igual, né? E aí o adolescente ele vai modificando, ele vai questionando essas figuras mesmo de idealização, os nossos pais, né? O outro como todo poderoso, o exemplo, e que tá no certo, né? Nesse grande outro. E aí eu posso quebrar isso. Isso até dói para o adolescente, dói para os pais sair dessa posição. Às vezes isso, né, inicia uma guerra, né, uns conflitos familiares, porque eu estou questionando meu pai, estou questionando a minha mãe, estou questionando o professor. E como hoje eu escuto muito adolescente, né, como uma figura de autoridade, ela não se permite quando um aluno fala, olha, você está gritando comigo, você pode falar baixo? Por exemplo, ele não está desrespeitando o professor, ou quando o teu filho, que é adolescente, fala, pai, eu não concordo com você, eu penso desse jeito. Percebe? Se você também, como adulto, não deixa o seu filho, seu neto, adolescente, começar a questionar esse lugar seu também de ideal, né? De repente você está fazendo isso, nem está percebendo que está fazendo isso com o outro. O outro pode questionar sobre você. Isso não é desrespeitar, isso não é enfrentar, é abrir para uma conversa. É o outro ser o outro e o outro não ser a sua sombra, tá? Então faz parte aí de sair da infância, crescer, virar adulto. E se você é adulto emocional, se você coloca alguém nesse ideal, né, fixa, por que será que você faz isso? Será que você quer tampar o seu buraco, o seu vazio, o seu desequilíbrio, a sua incompletude? Será que você não está projetando, né, deslocando? Às vezes você tem problema em alguma área da sua vida, você não quer olhar para aquilo, você projeta. Nossa, aquele meu chefe é aquela pessoa maravilhosa, sem erros. Ou você coloca a empresa, né? Vestir a camisa da empresa e não tira essa camisa. Sabe essa coisa assim, fixa? Você está fixado, colocando, projetando numa pessoa, numa instituição, né? Em algo, toda a sua projeção. Né? Um ponto fixo. Isso é idealizar também, né? Então, o que você quer? É uma pergunta para você. O que você quer quando você idealiza uma pessoa? Você não quer enxergar os outros lados dela? Você não quer se enxergar? Porque de repente eu também posso colocar o outro nesse ideal, sei lá. Você coloca o seu filho no ideal. Meu filho é perfeito, é um anjo, né? Ele é bom nisso, ele é bom naquilo. E aí a mãe e o pai não conseguem ver que o filho tem os erros, tem a dificuldade, tá? Então você pega o seu filhinho, coloca nesse ideal, ninguém pode falar nada, o professor não pode colocar limite, né? Então você coloca o seu filho nesse ideal, você tá ali, ó, colocando ele, né, num pedestal, que tem a ver com o seu narcisismo também. E aí você coloca esse filho no ideal, né, que é muito perigoso, para não ver que você também tem erros, que você também está falhando com seu filho, que você também é humano. Então é para negar, né? Para negar a humanidade nessa criança, e tem erros, tem falhas. Seu filho não é perfeito nesse sentido, né? De todo poderoso, ok? E você também não é.
Então tem que ver, né, o que está por trás da minha idealização. E cada um tem que se perguntar e ver o que você responde para você sobre isso, né? Você não quer enxergar o que quando você idealiza alguém? O que você não quer ver em você e o que você não quer ver no outro, tá? Você coloca o seu filho nesse lugar ideal, seu marido, seu pai ou sua mãe, seu avô. Você coloca um ator, né, um cantor, um religioso, né? Nesse processo de idealização, de repente você pode e muitas vezes vai se deparar com a desilusão. Porque a idealização também tem a ver com a ilusão. Aquilo, e aí eu tenho que romper com essa ilusão, né, desse todo completo. Isso que me salva, isso que é o máximo, né? E que de repente você tem que olhar para a sua realidade e o outro também não vai atender às suas expectativas, né? Acho que esse é um ponto importante. O outro não é responsável em atender às suas expectativas, né? Acho que também tem a ver com isso. Por que você idealiza o outro? Pode ter essa projeção sua de querer, sei lá, você tá apaixonada por alguém, não vê os erros, não vê o defeito, não vê o que ele tá fazendo com você. Você tá cega por algumas coisas, porque você idealizou, e que você também não quer enxergar, precisa ver. Por isso que é muito singular, por isso que não tem resposta pronta, tem que ver a cada caso como você usa a idealização e quais são os motivos por isso, né? Mas você vai ter que romper com a ilusão, se deparar com a desilusão, né? E quebrar essa idealização e se deparar com o real, real de si, real no outro, né? E na idealização também pode ter esse processo de negação, né? Negação do outro. Seu filho é perfeito, não é? Ele apronta, ele não é nessa projeção sua de um filho que não tem erro, que é maravilhoso na escola, em casa, com os vizinhos, de repente os filhos, eu já vi filho adolescente falar, minha mãe me coloca no pedestal e eu não posso falhar, eu tenho que tirar notas boas, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser o exemplo, isso cansa, né? E acho que é legal perguntar se você não está fazendo isso com alguém na sua família ou com alguém que você conhece, ou você está nessa posição do ideal também, tá? Quando os seus filhos estão maiorzinhos, que você possa sair desse pedestal. E se alguém colocar você nesse pedestal, toma cuidado, que é um preço muito alto, tá? Boa noite, pessoal. Vamos refletir sobre as negações, né, neste campo da idealização. O que você está negando? Qual a realidade que você está negando? Obrigado pela presença do Adriano, do Denilson. Estamos aqui falando um pouco, né, alguns aspectos da idealização, o que está por trás na sua idealização, o que você já idealizou, que você caiu num campo do real e não é mais. Às vezes faz parte também, né? Ok também, você idealiza o seu psicólogo. Lá pelas tantas você tira esse lugar desse suposto saber e muda muita coisa, assim. Acho que é muito legal, assim. Quem você coloca nesse ideal? Se você já tirou também, né? Lembra que a gente falou que a gente virou adulto? Eu saio desse processo de infantilização, né? De uma figura toda poderosa e que não tem falhas, tá? Isso daí é uma visão mais infantil, tá? Você se coloca, porque eu já vi situações que eu projeto a idealização no outro e eu me coloco numa posição inferior, né? Ou infantil diante dessa pessoa idealizada, né? Acho que é um ponto importante. Na psicoterapia, na análise, a gente vê muitas pessoas saindo dessa posição de inferioridade, tá? Então é aquele bom profissional que ele coloca o chefe dele no pedestal. E ele não reconhece que ele tem valor, que ele também é bom, percebe? E o tempo todo, né, essa coisa da comparação também. Por que repetimos as comparações? O tempo todo tem que comparar com o outro para me colocar para baixo ou para me colocar para cima. É uma reflexão importante. Qual é a utilidade da comparação? Qual é o uso que você faz de comparar-se com o outro? Para quê? É
para humilhar o outro, é para ganhar, para vencer, é pelo ego. É para quê? Na educação tem muito isso, né? Comparações. As instituições fazem muito isso, assim, né? Acho que é importante sair da idealização, é reconhecer as fragilidades, as dificuldades, a humanidade, é reconhecer e lidar melhor com os erros e é enfrentar a realidade, né? Acho que como você encara a realidade versus as idealizações, né? Esse campo das ilusões e desilusões que o tempo todo faz parte do nosso cotidiano, né? Então a gente sabe que o ser humano, ser humano, ele tem necessidades afetivas, carências, necessidades a serem satisfeitas com o outro, né, com o seu imaginário, com a sua fantasia, e ele vai projetar num objeto, numa pessoa. E isso é bem comum, assim, sabe? Então, eu já vi pessoas falar assim, essa profissão vai me salvar e eu vou ser uma pessoa reconhecida. De repente o cara estudou, ele é bom naquilo que ele faz, mas ele projeta tudo, né? Como se aquilo completasse toda a sua totalidade. Não dá, né? Porque cada um na sua área. Então, você tem as suas faltas, seus vazios, a sua incompletude e você projeta, né, de uma forma radical naquela pessoa, né? Naquele emprego. Eu só vou ser feliz se eu casar com aquela pessoa. E você reduz a idealização, ela coloca num ponto X fixa, seja numa pessoa, seja num objeto, seja em ganhar dinheiro, seja em ser alguém. Você projeta toda a sua carência naquilo e você não percebe que você está fazendo isso. Então, e tem tantas outras possibilidades. Isso é um convite para a liberdade de você mudar, para a liberdade de você ter novas possibilidades. Então, eu posso ser feliz com aquela pessoa? Sim ou não, também não dá para ter garantia, eu preciso viver. Posso também ser com uma outra pessoa? Também é um convite a viver, a experimentar, a ser, a criar, a mudar, a acertar, a errar, entende? A pessoa não, ela fecha, ela é rígida. A idealização tem a ver com uma rigidez. Aquele é o meu salvador. Aquele meu marido, ele faz tudo por mim. Sim, mas de repente ele vai ter que falar não pra você. Pra ele também pensar um pouco nele. Ou uma garota apaixonada que não vê, né, que tá num relacionamento tóxico. Ou uma mãe que não vê que o filho tá roubando ela e ela tá negando. Ela coloca aquele filho no pedestal. Enfim, né? Precisamos ver as nossas carências, as nossas necessidades, o que a gente está fazendo com ela. Eu posso estar idealizando várias coisas para tampar esse meu desequilíbrio emocional, esse meu conflito interno, ok? Então tem gente que fala, eu vou ser feliz se eu encontrar uma pessoa X, e a pessoa coloca essa projeção, né? Se eu não tiver isso, isso não tem. Então a pessoa ela reduz ela é como se fosse um objeto também idealizado, né? É satisfazer tudo na sua falta, naquilo que te falta, né? Se anula outras possibilidades de realizações, de buscas, né? Acho que precisa pensar também nessa carência, nessa insatisfação humana que o tempo todo eu tenho que preencher. De repente eu preciso me deparar com a insatisfação e arrumar jeitos melhores de conviver e no mínimo aceitar que você tem isso, tá? E não negar para si, né? Então parece que a satisfação vai, né, no encontro, assim, naquela pessoa, naquela situação, naquele emprego, né? Eu já vi pessoas falar, não sou realizado nunca mais na minha vida porque eu não consegui ser jogador de futebol. De repente a pessoa viveu a vida no sentimento de fracasso, de não realização e ela não buscou outras coisas. Ela ficou fixa numa ideia. Ela poderia de repente, né, estar próxima daquilo que ela gosta, mas numa outra profissão. Então é um convite para mudar e não ficar rígido naquilo. Aquilo é o X da questão. Será que é? Ou é você que está projetando? Ser livre também é mudar os seus pensamentos, os seus sonhos, as suas possibilidades, tá? Eu só posso ser feliz com aquela pessoa, né? Será? E ainda você está projetando no outro, hein? Você não está nem falando de você.
é mais delicado ainda, né? Então, acho que é importante a gente pensar como a gente está projetando as nossas ideias, né? Queria também dizer boa noite ao André, a Close, sejam bem-vindos. Por exemplo, tem várias vertentes, né? Várias possibilidades de pensar a idealização. Por exemplo, na psicanálise, a gente sabe que a idealização ela é vista como esse mecanismo de defesa, né? Que protege esse indivíduo de experiências dolorosas, de conflitos internos, e aí ela, né, das relações afetivas que são conflituosas, e aí é um mecanismo de defesa para não vivenciar, né, as dores do existir. Eu projeto numa pessoa, numa experiência, né? Eu projetei na família esse ideal e o cara tá frustrado. Eu projetei nesse emprego que meu pai gostaria que eu fosse e o cara não tá bem. E não muda, ele fica repetindo naquele ideal que ele colocou na cabeça dele. Então, quando essa idealização ela é excessiva, ela é desproporcional, é como se a pessoa não enxergasse a realidade que ela está vivenciando, passando, tá? E às vezes precisa buscar ajuda para enfrentar essa realidade, né? Um exemplo aí de estado de idealização, né? É a paixão, né? O estado da paixão, que você coloca o outro nessa supervalorização, né? E não dura, né? Ou acaba, ou a paixão pode se tornar um amor, né? Mas a paixão é um exemplo dessa idealização, né? O Freud, por exemplo, né, o psicanalista, ele traz que a idealização ela se origina lá no narcisismo infantil, que é dos pais mesmo, né? Que você também coloca o seu filho, né, nesse ideal, né, carregado de perfeição, né, de essa relação aí com essa relação de dependência, de fragilidade. E a criança também projeta nos seus pais, né, essa necessidade, né, de ter esse ideal para cuidar dela, porque ela depende. Então, e até essa busca humana de lidar com a nossa dependência, fragilidade, com nossos medos, de ter necessidade de criar alguém mais poderoso, que me dê respostas, de acreditar em algo maior, uma pessoa maior do que eu, para que eu possa aplacar, né, as minhas inseguranças da vida, né? Um convite para pensar também. Por que eu coloco esse ideal? Como aceitar a minha humanidade e olhar para minhas fragilidades e dependências e carências, né? Acho que é importante pensar. Tem alguns aspectos, por exemplo, da psicanálise que vê a idealização assim, é como se fosse também uma função defensiva, assim. Eu não quero enxergar em mim os meus defeitos, as coisas destrutivas que eu tenho, o que está em mim, o negativo, o destrutivo, eu não quero enxergar em mim. E aí eu arrumo uma pessoa e coloco nesse ideal, tá? É o filho, é o marido, aquele professor, aquela amiga que sem ela você não faz as coisas, você depende dela, ela é a máximo, ela é o máximo, enfim, né? De repente eu não quero enxergar em mim as minhas dificuldades, os meus defeitos, as minhas fragilidades, eu encontro alguém que eu coloco nesse ideal, tá? Mas também é uma projeção. E tá nessas nossas falas, né? De repente, o namorado não tem erro, é perfeito, meu filho não tem erro, ele é maravilhoso o tempo todo, aquela profissão é que vai resolver tudo e para sempre eu vou ser feliz, né? E na vida a gente se depara com contradições, com desejos, com mudança, com instinto, a gente se depara com os novos desafios, com os imprevistos, com a mudança de si. Então eu preciso cair em mim, eu preciso o tempo todo, gente, é um convite para você idealiza e vai lá e tira do ideal, vai pro real. Idealiza, se você vê que está fazendo isso, com quem, como, por quê, vai lá e faz esse cuidado com você. Veja por que está fazendo isso, né? Esse ideal que é uma pessoa, um objeto, algo que vai suprir as minhas faltas e a minha carência humana, né? Esse ideal vem da nossa fantasia imaginária, de que eu preciso olhar para minhas faltas, né? Com o tempo, eu acho que com o desenvolvimento humano, com a maturidade,
Com a nossa maturidade, que a gente vai virando mais maduro, vai ficando um jeito melhor de cuidar da gente, menos a gente necessita de idealizações. E menos você quer ficar nesse lugar de ideal, tá? Menos você quer ficar. O Regis coloca aqui, né? Qual é essa linha, limite aí entre admiração e idealização? Então, admirar faz parte, né? Admiração, uma inspiração. Essa linha tênue é quando você, essa pessoa que você admira, você também reconhece que ela é humana, que ela erra, você conhece, você vê que ela tem defeitos, você pode ficar triste, chateado com ela, percebe? Que você, na admiração, você é capaz de olhar o outro na humanidade e não no ideal, no sagrado, no perfeito. Então, na admiração, você reconhece os erros, as falhas. Na admiração, o outro te incomoda. Nossa, ele não, né, o outro não me atendeu. Você fica chateado com o outro, porque ele é humano. Mas você não deixa de admirar essa pessoa porque ela tem dificuldade, tem erros. Agora, a idealização, ela é cega, tá? A idealização rouba a humanidade, tá? Então, precisa ver se você está colocando essa pessoa nesse ideal, por quê? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa coloca uma figura que ela conheceu, que ela admira, que ela acha bonita, inteligente, nesse ideal. Porque talvez na minha vida aqui tá ruim, meu casamento, eu coloco nessa figura de uma outra profissão porque que essa vai me salvar. De repente é na minha profissão que tá tudo ruim. Precisa ver os motivos também que eu coloco esse outro nesse ideal. E aí é importante você se perguntar e ver o que você responde a partir da sua lealdade com você, né? Porque na verdade eu posso admirar o outro, mas eu lido com frustração, com a realidade, com as coisas que eu não gosto do outro, tá? Quanto mais a gente fica maduro, isso que eu estava falando, mais a gente tem menos necessidade de idealizar. A gente lida melhor com frustração, com os nãos, né? Capacidade da gente simbolizar, dizer o que pensa, né? A gente mais maduro, talvez a gente também tire a gente do ideal e você se torna uma pessoa melhor com você, se torna mais tolerante, você fica melhor na capacidade de errar, você lida melhor com a sua humanidade, com as suas imperfeições. É um ponto importante, porque talvez você também esteja idealizando o seu eu. Então, o extremo da idealização e o extremo da desvalorização, tá? Às vezes você é uma pessoa que coloca o outro no ideal e você se desvaloriza. Vê se você não está fazendo isso também, né? Pensa assim, se você já colocou alguém nesse ideal, você já conseguiu tirar, romper com isso, e que bom, né? Se você teve que mudar porque você foi desiludido, que cai em si, é bom também, sofre, mas é bom, né? Se você já sofreu por uma idealização e agora você percebe que você já trabalhou isso, já melhorou, já venceu, já superou, ou está superando uma idealização. Aquela figura que você projetou na igreja ou na política, de repente você viu que, nossa, a pessoa falhou, ela teve um grande erro, eu fiquei decepcionado, percebe? Que também isso faz parte, tá? Não estou falando de figuras desses ideais extremos, mas você pode idealizar um pouquinho a sua esposa, o seu filho, tá? Mas você tem que aprender que mesmo nesse ideal não extremo, tem que ver os graus também. Se você sabe, se você lembra, né? Que essa pessoa também que está ali, que você até admira, também é capaz de errar. Ele não vai atender todas as expectativas, ele não está aí para isso. O outro não está para o mundo para você colocar ele. E acho que isso faz parte, né? Você pode ficar decepcionado, você pode ficar triste, você pode ficar frustrado com pessoas que você gosta muito, que você admira. E como que você lida com isso? Simples assim e tão complexo. No cotidiano, o quanto você já se deparou com pessoas muito admiradas por você e você teve que lidar com frustração. Ela disse não para você. Ok, ela não
pôde atender seu pedido, ela estava ocupada, ela estava com outro plano, tá? Aquela pessoa que eu contei com ela, em 10, 20 vezes ela me atendeu. Em uma ela disse não para você, você já se frustrou, né? E você já não gosta mais dela. É um ponto para se pensar também. Você que é humano, que cresceu, virou adulto, poder, né, permitir que o outro que você admire, que ele também tem erros e falhas. Que ele não está ali para completar você. Ele não está ali para satisfazer suas vontades, ok? Então, acho que é importante aí, se você já sofreu com tirou alguém do ideal, sofre, né? Você fica mal, como você percebeu isso? Ou se você agora, no momento da sua vida, você precisa tirar alguém do ideal. Ou você precisa tirar você desse lugar do ideal que tem a ver com o seu ego. Você quer ser o exemplo para o outro, para quê? Para ser admirado, para você ser aprovado, para você ser amado, tá? Também tem isso. Também tem que perceber que você pode estar se colocando nessa posição. E aí tem que ver as suas carências. Como você lida com as suas carências, com seus vazios, com as suas faltas, né? Sem querer estar nesse lugar também de ideal para o outro e sem se projetar em figuras, né? Totalmente idealizadas, assim. Acho que é um ponto importante. É um tema que mexe, né? Porque o tempo todo a gente está lidando com isso, assim, sabe? Da idealização, né? Não sei se você também não estava sabendo que você estava idealizando alguém. Boa noite, Luiz, Naldi, Avani, Silva. Estamos aqui, daqui a pouco temos que fechar a live. Começamos às 8, encerra às 9. A live vai ficar gravada, depois eu ponho o canal no YouTube Cláudia Fabiana Jesus. Estamos aqui refletindo sobre as vicissitudes das idealizações. Na idealização, quando pequenos, né, a gente projeta nas figuras de segurança, a gente vai crescendo, vai modificando isso, e a gente é adulto e às vezes vai fazendo isso ainda por vários motivos, por carência, né, por projeções, por tamponar as nossas sombras, para não enxergar a realidade, né, para uma figura que te salva. Enfim, né? São várias vicissitudes aí. Acho que é importante, né? Como a gente vai se salvando, projetando nos outros, saber diferenciar o que é seu, o que é do outro, sabe? Então, o que você acha que neste momento da sua vida você está projetando numa pessoa, em algo, num objeto, que isso tem a ver com você tamponar, com você fugir de algumas realidades aí internas. Por exemplo, algumas frases assim de idealizações, né? Se você quiser pensar nas que você já falou, né? Você é tudo, né? Tá dando exemplo de estar apaixonado, né? Que você idealiza o outro, e você não vê os erros, os defeitos. Você justifica, né? Alguém está num relacionamento tóxico, isso é um pouco clássico hoje, e aí, de repente, não é tóxico, pode estar mal interpretado, né? No sentido de também ter um relacionamento perfeito, né? E o outro não fez aquilo pra mim, aí eu já chamo de tóxico. Tem que olhar também para essa positividade tóxica, ok? Mas, de repente, é um relacionamento que você colocou essa pessoa nesse ideal, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. Um adolescente que tem pais agressivos, o pai chega em casa todo dia embriagado de álcool, a mãe está anestesiada lá, não tem vínculo, não tem afeto, ela se sente abandonada e rejeitada pela mãe. De repente é uma adolescente que vê no menino o ideal, né? Que deu carinho para ela, que deu atenção para ela. Lógico que ela vai projetar. E ela está apaixonada, vai projetar ainda e vai idealizar esse menino, né? Esse que quer ser amado. Porque sempre é importante pensar a nossa busca, a nossa demanda de amor. A minha demanda de amor é ser amado, aprovado, reconhecido, admirado. Como isso é forte em nós, humanos.
como a dependência humana, ela aparece aí, né, nas garras da carência e na necessidade. E aí você vai ser um bom profissional, você vai cuidar dos seus filhos, você vai ter um relacionamento, e aí você vai buscando ser amado, ser aprovado, ser admirado. E aí você pode estar nesse também lugar desse ideal, né? E você está nesse lugar de ideal, idealiza o outro e fica nessa conexão. Mas eu dei esse exemplo dessa adolescente que de repente ela tem nada ali na casa dela, um vazio, um abandono, uma rejeição, né? Chega um garoto que está ali com ela, dá atenção, escreve para ela, manda mensagem, pergunta como ela está, conversa, né? Ela vai estar apaixonada, lógico, por esse sujeito, né? Por ele, pelas carências dela. E de repente esse menino pode estar colado nela, ela muda a sua roupa de vestir, não gosta, deixa eu olhar seu celular. E de repente é uma menina que pela carência, né, tá cega, ele é tudo, ela acaba fazendo tudo que ele quer, né? E aí isso é uma idealização, de estar apaixonado, né? De colocar tudo naquela figura, o que eu não tenho em outras áreas da minha vida, tá? Então você é tudo pra mim, né? Sem você eu não sou ninguém. Não tem essas frases? Sei lá, depois que eu me formar nessa profissão, eu vou ser feliz para sempre. Eu não terei problemas de dinheiro. Sei lá. Depois que eu me formar nessa profissão que o meu pai escolheu para mim, eu vou ser realizado para sempre. São frases, né? Eu vou fazer tudo para o outro não me abandonar. É uma idealização. Eu faço tudo para o outro. E o outro tá nessa figura total, completa. Essa é uma questão importante. Uma pessoa que você coloca nesse lugar de estar completo, você não está completo, porque você está se fazendo. Você se completa diante do vazio, dos seus buracos, das suas faltas, vai se fazendo. E tem que ter isso mesmo, né, para você usar a criatividade e se refazendo, né? Não fecha. Então você fecha as possibilidades. E acho que é importante pensar nisso, né? Do quanto colocar esse outro na completude, nas frases, né, que você generaliza, é muito perigoso. Porque você fecha as possibilidades na sua mente da forma de viver, né? Então, o meu filho seguirá o meu caminho, né? Você quer que ele siga o seu caminho. Você está projetando isso nele também, você está idealizando que ele vai seguir, né? Porque você, sei lá, passou o perrengue lá na sua infância, você trabalhou e agora você quer deixar as coisas para ele e de repente ele não quer seguir você. Ele já tirou você do ideal. Você permite também que o outro tire você do ideal? Porque aí é uma pergunta para os adultos, né? Para os pais, para os avós, professores, tirar o seu chefe do ideal, né? Um exemplo que não erra, que não falha. Aonde está isso, né? Que projeção, que mentira é essa que a gente nega, né? O ideal tá aí o tempo todo gritando pra gente, né, ser engolido pelo ideal, né? Então, você também tem que se permitir sair do ideal do outro. Permita que seu filho não queira seguir o que você está projetando para ele. Aí é lidar com as suas carências. É lidar que você não tem o controle sobre o outro. Que o outro não tá para servir você. Ok? Porque é uma relação de objeto. O outro é sujeito de si. Ainda mais quando ele vira adulto, né? Então é importante pensar. Sei lá, quando alguém fala pro outro assim, você não vai me decepcionar, você é tudo pra mim, você sabe tudo de mim. Isso é uma idealização gigante, né? Quando você, até assim, quando a pessoa chega e fala, você é muito boazinha, Cláudia, você não vai me decepcionar. Olha o ideal, né? De repente você vai falar, não quero, não dá. Percebe que é o não? Né? Acho que quando você tira ideal é se deparar com não, a frustração do outro não ser do jeito que eu quero. Nem você mesmo é do jeito que você quer.
muitas vezes. Muitas vezes você consegue, muitas vezes você se depara com a frustração de si. Você não está conseguindo ser assim, né? É o seu real, não é o seu ideal. Então, essas frases ditas em famílias, em encontros de domingo, as frases ditas nas figuras de autoridade, as falas dos professores, as falas, tá cheio de idealizações. E tá cheio de, né, a captura do outro, né, do controle do outro. E tá cheia de ego, nosso ego ali gritando, né? Me aprove, eu sou boa, eu sou maravilhosa, né? Uma frase assim, eu visto a camisa da empresa e vamos lá! Aquela coisa de grupo, de massa, vamos! Né? Essas frases, até a pessoa não para pensar no que está dizendo, ela só reproduz, repete, né? Ela não percebe o que está ali, né? Instigando ela, assim, né? Então, não vista a camisa o tempo todo do outro, vista, mas tira. Coloca a sua, refaça, viva, reconstrua, seja livre para mudar. Seja livre para mudar a forma de pensar. Seja livre para mudar a forma de sentir. Seja livre para mudar a forma de agir. Isso não é fácil. É um convite à reflexão. Por exemplo, uma outra frase clássica assim, de idealização, né? As coisas serão do meu jeito, eu já programei tudo, né? Já vi gente falar, eu vou controlar tudo certinho. Minha filha casará com aquele fulano e me dará 2 netos. Né? Absurdo, assim, essa questão. Não que isso não tenha, entende, pessoal? A gente vai projetar mesmo. Nossa, eu gostaria que fosse isso ou aquilo, ok. A questão é o tamanho disso, a intensidade, esse lugar que ocupa esse ideal fixo, rígido, duro. Quando aquilo tá ali e eu faço questão daquilo ser, aí você tem que questionar como tá a sua idealização, o seu ponto fixo, né? A sua rigidez. Você acha que você vai controlar? Enfim. Falar da idealização mexe com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com as nossas escolhas, com a forma como a gente pensa, né, com as nossas carências, com as nossas conflitos internos, com as nossas faltas, com as nossas incompletudes. E isso é ser humano, tá? Cuide melhor da sua humanidade. Cuide melhor da sua singularidade, do seu jeito único de ser. Né? Te acolha mais. Né? Tire você desse ideal. Se depare com o seu real, com o que é possível, com o que dá. Acolha você no momento presente, no que é possível. E vai se fazendo, vai se construindo. Né? Não exija de você aquilo que você não está dando. Né? Seja melhor para você. Escute a sua singularidade, escute menos os outros, escute menos os outros ideais. Tire o outro do pedestal. Tire você do pedestal. Cada um na sua caminhada. Se livra de jargões, se livre de frases construídas, se livre de paradigmas fixos, se liberte, né, daquilo que você acreditou, faça diferente, se permite se aventurar em ser um novo eu para si, correndo o risco de errar muito, e tudo bem, se você está do seu lado, você vai poder te acolher nos seus erros, nas suas falhas. Isso é vida. Isso é viver. Qual o problema de errar? Tá perigoso, as pessoas estão com muito medo, as pessoas estão com medo de viver. Então tem que se pensar qual é a sua relação com a vida. Tudo isso tem a ver com as idealizações também, né? Enfim,
Quero agradecer a presença, a companhia aqui na live, meus amigos da live. Que vocês possam iniciar a semana, né? Podendo viver a cada momento com o seu real, com o que é possível, com a sua humanidade e com uma melhor relação com a vida. Um forte abraço, repense sobre a sua forma de viver. Até mais, obrigada a todos, um forte e um grande abraço. Até!